Professor, boa noite. O primeiro tempo muito disputado, o segundo tempo, queria que você falasse das substituições, principalmente no segundo tempo, e começasse a fazer um resumo do jogo sob o seu comando. Essa foi a atuação do CRB que mais deixou a desejar. Você concorda com isso? Boa noite. Bom, boa noite. Bom, eu concordo. A questão de avaliar se foi a melhor ou a pior atuação, eu acho que hoje, diante do que foi a partida, nós somamos um ponto. E esse ponto é importante dentro do processo. O CRB está num trabalho de recuperação dentro da competição. Nós não podemos esquecer aonde nós estávamos quando nós iniciamos o trabalho, e é um trabalho de apenas um mês à frente da equipe. E dentro desse mês são 6 jogos dificílimos. E o CRB se recuperou até o momento da competição. É lógico que para as pretensões do clube, talvez para as inspirações do nosso torcedor, ainda é pouco. Nós queremos mais também, tanto eu quanto os atletas, toda a direção, sabemos dessa responsabilidade. Agora, é um processo, e dentro desse processo nós também temos adversários difíceis pela frente, como foi o Ituano. Engana-se que a posição do Ituano ela não reflete a qualidade da sua equipe. Pelo Guarani já enfrentei ele dentro do Campeonato Paulista e mostrou a mesma organização, a mesma competitividade que teve hoje aqui. Por isso que foi um jogo tão igual, um jogo de muito contato físico, muita disputa pelo espaço, e a igualdade eu acho que prevaleceu pelo que as equipes apresentaram dentro de campo. Ambas as equipes tiveram algumas oportunidades, mas que no final da partida, em lances de bola parada, haja vista que as equipes jogavam muito pela questão da transpiração, do contato físico, muito iguais dentro de campo. O resultado acabou sendo, pelo que as equipes apresentaram, justo, e para nós, que pela dificuldade que se encontrava dentro da partida, acho que acredito que somamos um ponto. E vamos seguir trabalhando em busca de novas vitórias, de continuar crescendo dentro da competição. Com relação às substituições, um jogo muito complicado por essa questão. Nós tínhamos um plano de jogo, de uma estratégia montada para nesse primeiro momento, iniciamos com 3 zagueiros para facilitar a marcação, principalmente nos seus 2 homens ofensivos da equipe do Ituano, o Papagaio e o Ailon. Conseguimos neutralizar esse tipo de situação. A equipe adversária possuía 3 homens no meio campo, então entramos com uma formação também com 2 volantes e um meia, para tentar com esse meia e 2 jogadores mais avançados, tanto o Richard como o Anselmo, dar mais intensidade ao jogo e liberdade aos nossos alas. Até por isso a entrada do Reginaldo, pela característica mais ofensiva que o próprio Raul, que vinha jogando nas últimas partidas. Mas o jogo foi muito intenso na questão de disputa. Conseguimos em alguns momentos prevalecer, outros momentos o Ituano melhorou, chegou com perigo em algumas bolas paradas, principalmente nos escanteios, onde é uma equipe muito forte nesse aspecto. E a gente também criou algumas situações, mas infelizmente no momento de decisão não fomos capazes de aproveitar melhor essas oportunidades. Com relação às dificuldades que eu disse, com relação às substituições, nós tivemos nessa partida especificamente 3 substituições que nós fomos obrigados a fazer pela necessidade. A primeira foi o William Correia, que não estava se sentindo bem no intervalo da partida e não teve como voltar. A questão do Romão também foi de um trauma na cabeça, inclusive está no hospital e fazendo exames. Agora no pós-jogo também houve a necessidade de se fazer uma troca. E a última substituição, que foi a troca do Wellington, que também se desgastou muito dentro da partida e no final do jogo acabou sentindo câimbras e não teve condições de suportar os minutos finais. Então são 3 substituições que pesaram nessa estratégia do jogo, porque talvez alguma estratégia, algum plano de jogo que talvez pudesse mudar muito a característica da equipe não foi conseguido ser colocado em prática diante dessa dificuldade que foram as substituições pela obrigação e a necessidade. Daniel, eu queria que você explicasse o seu objetivo quando você escalou 3 zagueiros para essa partida, por favor. A explicação foi essa que eu falei. O adversário tinha 2 centroavantes fixos na frente, o Papagaio e o Ailon, 2 jogadores avançados, e a opção pelos 3 zagueiros, primeiro, era continuar dando a sustentação defensiva que a equipe continua tendo,
né, que a equipe continua bem no setor defensivo. Hoje tomou um gol de bola parada, que é uma situação que também a gente tem que dar mérito, apesar de ser muito trabalhada, tem que se dar mérito hoje especificamente à qualidade do adversário, mas a opção de dar 3 zagueiros era primeiro encaixar a marcação nos 2 homens ofensivos da equipe do Ituano e a opção também de dar mais liberdade tanto ao Romão e tanto ao Reginaldo para que eles pudessem chegar com mais velocidade, com mais intensidade pelos lados do campo, tendo 2 homens aí mais ofensivos na frente, que eram o Anselmo e o Richard, com um pouco mais de mobilidade, junto com o Longuini, para a gente tentar criar melhores oportunidades. A estratégia inicial era essa, mas a gente também tem que salientar que tínhamos um adversário do outro lado. Antes da sua chegada, o próprio torcedor já se questionava muito, né, a falta de efetividade do CRB. E nesse momento, né, desde que você chegou, a equipe fez 4 gols, se não me falha a memória. Isso tem incomodado também você tem falado durante a semana com relação a essa construção, né? A defesa, o meio campo, o ataque, um problema especificamente ofensivo. Como você tem visto? Olha, eu vejo que não é que uma situação que incomoda, mas é uma situação que a gente também tem consciência que a gente pode melhorar no aspecto ofensivo, tanto na questão de criação de melhores jogadas, nas questões de decisão. Eu acho que está faltando um pouco para nós, e isso é geral. O poder de decisão ser melhor, né? Da tomada de decisão, principalmente no último terço do campo, na escolha de, no momento do passe, não chutar e no momento de chutar não fazer o passe. Eu acho que a gente está invertendo muito essas situações e principalmente dentro de casa eu estou sentindo uma ansiedade muito grande, né? Um peso que a equipe vem carregando de ter que, talvez por esse histórico que tem dos últimos momentos, né, uma insatisfação talvez, e essa cobrança exagerada, talvez isso tenha prejudicado o desenvolvimento dentro do jogo, mas isso nós só vamos conseguir solucionar com o trabalho e temos que continuar tentando na busca de encontrar um momento melhor dessas tomadas de decisão e ao mesmo tempo tentar um encaixe talvez na escolha de peças, na escolha de mudança de esquema, até que as coisas se encaixem, principalmente do meio para frente, porque defensivamente acredito que o CRB está começando a se consolidar, né, na parte defensiva, está sendo mais seguro, os resultados mostram isso, os números mostram isso, a equipe tem evoluído nesse aspecto, mas também precisa melhorar tanto na defensiva quanto no ataque. Daniel, você falava aí, boa noite primeiro, boa noite. Portal Alagoas NT, você falava um pouquinho, falava para a gente que o CRB na parte defensiva está bem. Mas na parte ofensiva, você acha que ele perdeu bastante com a saída do Romão e a entrada do Braga, já que a torcida está vaiando muito, pegando muito no pé dele na partida? Olha, eu acho que assim, o Braga, no meu entendimento, não fez uma partida diferente dos demais na entrada dele. Eu acho que talvez haja uma marcação do torcedor por algum histórico que possa ter existido. O Braga tem sido um atleta profissional como todos os outros, que tem trabalhado incansavelmente para buscar o seu espaço, e naquele momento era o nosso lateral esquerdo de ofício que nós tínhamos no banco de reserva, um lateral que fez algumas participações também já com a gente dentro da competição, e naquele momento o Romão não tinha mais condições de continuar na partida. Então a opção pelo Braga, que é o lateral, tem a minha confiança, tem a confiança do grupo. O torcedor ele tem que entender que nós temos que jogar junto, né? A torcida, o time, né? Eu sei que as cobranças e talvez haja alguma mágoa recente de algum jogo ou algum campeonato, alguma eliminação que possa ter perdido aí por esse caminho, mas o CRB, nesse processo de recuperação que ele se encontra dentro da competição, ele precisa muito do apoio do seu torcedor. Eu acho que o momento de cobrar ele vai existir. Eu acho que o torcedor ele tem no seu momento apropriado o direito de fazer cobrança se ele não estiver gostando do rendimento da equipe, mas eu acho que também precisa existir o apoio dentro da partida, principalmente porque nos momentos de dificuldade, e a gente tem inúmeros exemplos positivos, né, acontecendo do apoio do torcedor, e isso tem impactado muito no rendimento das equipes também dentro de campo, para que a gente possa juntos continuar resgatando, na verdade, o CRB dentro da competição e ele gradativamente continuar essa escalada que ele vem tendo e sempre buscando por melhores posições. Daniel, boa noite. Duas questões. Iago, fora do próximo jogo, levou o terceiro amarelo. Como você pretende contornar essa situação? E a segunda, mais uma vez, o Diogo Silva sendo peça fundamental
no desempenho do CRB, salvando em alguns momentos o time regateando. Isso demonstra um desequilíbrio defensivo, na sua visão? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que o Diogo está ali para fazer as defesas quando solicitado, da mesma maneira que o goleiro do Ituano também fez grandes defesas dentro do jogo. Não é porque o goleiro fez defesas que houve um desequilíbrio, pelo contrário, o goleiro está ali para, quando exigido, dar conta do recado, e o Diogo especificamente, desde que nós estamos aqui, tem tido atuações exemplares, seguro dentro dos jogos, tem sido importante no momento de consolidação desse sistema defensivo da equipe do CRB, para que essa evolução de lanterna para hoje, se eu não estiver enganado, 12º ou 11º colocado, a consolidação desse sistema defensivo tem sido importantíssimo para esse crescimento. É lógico que pode ser melhorado, tem que ser melhorado e vamos trabalhar para isso. Com relação ao Iago, infelizmente, suspensões elas vão acontecer dentro do processo, não se tem como fugir disso, aconteceu, mas salientar que nós temos um grupo competitivo. Hoje tivemos a entrada do Martin, tivemos a entrada do Wallace novamente no meio campo, os dois no segundo tempo tentaram também contribuir para um melhor jogo, um melhor desenvolvimento da equipe no segundo tempo, e vamos com calma, com tranquilidade, apesar do curto espaço de tempo até a próxima terça-feira, tentar montar a melhor equipe com a maior força possível para fazer um bom jogo em Chapecó. Daniel, o Willi teve uma boa passagem, né, na primeira vez aqui do CRB, e a direção comunicou ontem que esse atleta não faz mais parte dos planos do CRB. Uma outra situação é que hoje a assessoria, agora há pouco antes de começar o jogo, comunicou que o jogador Maicon procurou a direção. Eu gostaria de saber o que você teria a falar sobre a condição do Willi e do Maicon. Foi uma decisão da direção, da comissão técnica, e o que vocês vão começar a conversar com o Maicon, já que ainda não foi definido se ele deixa ou não o Clube de Regatas Brasil? Bom, primeiro, os dois atletas procuraram a direção do clube, e o assunto agora vai ser tratado pela direção do clube, né? Não tem muito o que falar. Os dois atletas procuraram a situação de uma não continuidade, e no caso do Willi acho que já foi resolvido, e o Marco também está se conversando aí internamente com a direção do clube sobre esse processo. É o que tem para se falar sobre isso. Beleza, pessoal? Então, boa noite aí, professor Daniel Paulista.